Vamos dar início ao nosso culto em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, vamos agradecer aquele que nos amou de uma maneira tremenda, de uma maneira tal, ao ponto de entregar o seu único Filho. Vamos agradecer, vamos bendizê-lo ao nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, pois só Tu és digno, Senhor, de toda adoração. A Tua palavra, Senhor, é digna de toda aceitação. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Ninguém chega ao Pai senão através do Senhor. Nosso Deus, nosso intercessor, nosso mediador, nosso Salvador. Pai, visita cada lar, cada família, principalmente os domésticos da fé, Senhor. Aquele que clama pelo socorro, aquele que pede, Senhor, a Tua ajuda, a Tua direção, pois nós precisamos a cada instante, a cada momento da Tua ajuda, da Tua direção, Senhor. Nos dá a visão do diário.
porque grande é nosso Deus e muito digno de louvor. Oh Senhor, obrigado por tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor, pelo teu perdão, misericórdia. Obrigado pela tua fidelidade. Graças te damos, Senhor, porque não há outro além de ti, Senhor. Não há outra rocha, não há outro lugar seguro, não há outra rocha na palavra como o Senhor nosso Deus. Por isso nós daremos um grande ao Senhor e queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Tão somente o teu nome engrandecer. A
e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos, Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Diga, queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós agradecemos o teu nome. Erga as suas mãos, diga assim: obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a Ele de forte. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podem tomar assento, vocês que estão aqui no santuário, na casa do Senhor, e vocês que estão acompanhando aí pela internet, também saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um culto na presença de Deus, mais uma sexta-feira, e eu creio que Deus, Ele se faz presente para nos abençoar. Você que está com a Bíblia Sagrada em mãos, vamos diretamente para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Vamos começar pelo 16. Mateus capítulo 8, versículo 16. É o ponto de partida dessa mensagem. Mateus capítulo 8, versículo 16. Vamos orar? Vamos pedir a direção do Senhor. Pai, estamos mais uma vez reunidos no teu nome. Queremos ser alimentados pela tua palavra, guiados, dirigidos, direcionados pela tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, de uma forma poderosa. Ilumina a nossa mente, ilumina os nossos corações, para que possamos ver a tua glória, para que possamos desfrutar dos milagres. Senhor, para que possamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Senhor, nos dá entendimento, nos concede graça, aumenta a nossa medida de fé, Senhor. A fé vem por ouvir e ouvir pela tua palavra. Tira todo entrave, toda incredulidade, todo empecilho, que todo mal seja repreendido no nome de Jesus. Que a tua graça poderosa se manifeste. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Todos encontraram aí? Mateus capítulo 8, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E chegada a tarde trouxeram. Vamos parar por aqui para a gente analisar este versículo. O Senhor Jesus, ele estava na casa da sogra do apóstolo Pedro, tanto que os versículos anteriores mostram justamente isso.
Jesus foi ali e ele curou a sombra de Pedro, que estava com uma febre muito alta e estava acamada. E Jesus foi usado de uma forma tremenda pelo poder do Pai para restaurar a saúde da sombra de Pedro. E quando a notícia se espalhou que Jesus estava ali, naquela casa, na casa da sogra do apóstolo Pedro, as pessoas vieram ali, porque as pessoas queriam ser curadas, as pessoas queriam ser abençoadas, elas queriam receber de Jesus uma bênção, um milagre, uma cura, uma libertação. E as pessoas traziam aqueles que estavam enfermos. Isso é algo muito bom. Quando alguém vê alguém enfermo, vê alguém doente, alguém com um problema, sendo afligido pelo mal, e essa pessoa leva a pessoa de Cristo. Porque muitas pessoas não conseguem vir a Cristo por si só. Muitas pessoas não conseguem chegar até a presença do Senhor. Então essas pessoas que fazem isso realmente manifestam o verdadeiro amor, de levar as pessoas até Jesus, para que elas sejam libertas, para que elas sejam curadas. Então essas pessoas traziam aqueles que estavam endemoniados, traziam aqueles que estavam enfermos. E interessante aqui, diz aqui, e chegada a tarde, ou seja, nada impediu essas pessoas de chegarem até Jesus e de levarem até Jesus as pessoas problemáticas, as pessoas que estavam sofrendo. Mesmo sendo tarde, elas foram até Jesus, elas não olharam as condições, e nós não podemos olhar as condições, nós temos que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Se Deus mandou você ajudar alguém, ajude essa pessoa, leve essa pessoa até Cristo. Às vezes você não consegue trazer a pessoa na igreja, mas uma coisa é inevitável: essa pessoa não pode impedir que você interceda por ela. Ela pode até ficar chateada que você convide ela para vir à igreja, para ouvir a palavra, mas uma coisa essa pessoa não pode te impedir de fazer, que é orar, que é interceder, que é colocar na presença de Jesus no Espírito. Você pode realmente trazer até a igreja, trazer para ouvir a palavra, mas você pode e deve também apresentar na oração. Então isso é muito importante. Leve as pessoas até Jesus, mesmo que a pessoa não quis vir à igreja para ouvir a palavra, ou não quer assistir a live, né? Que agora nós estamos transmitindo também, mas tem pessoas que nem a live a pessoa quer assistir. Então interceda, vai orando, vai buscando aquela vida. Então essas pessoas fizeram certo, mesmo sendo tarde, trouxeram até Jesus. Então, chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados. A pessoa que está endemoniada, ela está tomada por espíritos malignos. Tem pessoas que são tão tomadas pelo mal, irmãos, que elas perdem até o discernimento das coisas. Elas não conseguem discernir o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto. A pessoa é tomada de tal maneira que ela começa a praticar coisas que no estado normal ela jamais praticaria. A pessoa não iria praticar determinadas coisas. Por quê? Porque o inimigo está tomando a pessoa e está dominando até as emoções, as vontades, os desejos. Então nós temos que ter muita paciência e muito amor para lidar com as pessoas. Talvez você esteja lidando com pessoas que o inimigo está enraizado na vida dessa pessoa. E você tem que ter muito amor, você tem que ter muita paciência, e você tem que perseverar até essa pessoa ser livre, completamente livre do mal, completamente livre dos demônios. Então olha só, muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos. Então olha só a autoridade da palavra.
Jesus, com a sua palavra, expulsava os espíritos. Então nós temos que entender a autoridade da palavra de Deus. Os demônios, eles sabem da autoridade da palavra de Cristo, a autoridade da palavra de Jesus. Então não adianta você achar que os demônios, eles respeitam outras coisas. Não, Satanás, ele respeita a autoridade da palavra, a autoridade de Cristo. Então, só pela palavra, só pela ordem do Senhor, pela palavra de Cristo, os demônios eram expulsos. Você quer ter êxito para que os demônios caiam por terra? Em qualquer situação, use o poder disponível na palavra de Cristo, na palavra de Jesus, a poder, para expulsar todo o mal, para que o mal caia por terra. Então Jesus, ele nos dá o exemplo. Ele expulsa os espíritos, e expulsou deles os espíritos. Então olha só, os espíritos causadores de sofrimento. Tem pessoas que pensam que o mundo espiritual não existe. Elas vivem como se só existisse o mundo físico, só existisse o mundo natural. Não existe um mundo espiritual, existe uma dimensão espiritual. Tanto que Jesus estava lidando com os espíritos causadores dos distúrbios, dos problemas, das perturbações que estavam agindo naquelas pessoas. Então nós temos que entender que existe, é claro, a vontade do ser humano, a vontade da pessoa, mas existe a ação de Satanás. A ação pode ser direta ou indireta, pode ser com opressão, com obsessão, pode ser até uma possessão. Aqui Jesus está lidando com pessoas que, na maioria dos casos ali, que eram mais graves, era possessão demoníaca. Era o demônio controlando, exercendo domínio quase que total sobre a vida e sobre a vontade dessas pessoas. Mas Jesus lidava no mundo espiritual, ele expulsava os demônios. E nós temos que fazer o mesmo, porque Jesus deu autoridade para a igreja para agir no nome dele. Em meu nome expulsarão demônios. Então nós temos que usar a autoridade, e a autoridade da palavra contra esses espíritos. Então olha só, chegada a tarde trouxeram endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Além de expulsar os demônios, ele curou os enfermos. Então Jesus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele continua expulsando os demônios e curando os enfermos. Quando se fala de enfermidade, logo nós pensamos, é claro, nas enfermidades que atuam no corpo, mas existem enfermidades nas emoções, nos pensamentos. Tem casos que há uma ação dupla de Deus. Eu já vi Deus agir dessa forma. Eu já vi casos de pessoa possessa por demônio e que tinha distúrbio mental, as duas coisas. Aí Jesus expeliu o demônio e ainda curou a mente da pessoa, porque a mente da pessoa foi deteriorada justamente pelo espírito. O espírito maligno causou um dano na mente da pessoa, um dano, e esse dano foi restaurado e curado. Então Jesus, ele tem o poder de curar, de restaurar e libertar, expulsar o mal e curar. Se o mal causou, os espíritos causaram algum dano, Jesus também restaura, Jesus também cura. E se o dano não é causado por demônios, preste atenção, nem toda enfermidade é causada por demônio, tá, irmãos? Às vezes a pessoa pensa que toda enfermidade é causada por demônio. Não, tem enfermidades que são de causa natural.
E é claro, toda enfermidade já entrou, né? Porque toda a natureza já foi modificada em virtude do pecado original. Porque no plano original de Deus não existia enfermidade, mas em virtude de toda a mudança que aconteceu por causa do primeiro homem que transgrediu, então a enfermidade de causa natural também faz parte. Mas seja uma enfermidade causada por um espírito maligno ou uma enfermidade causada por uma situação natural, Deus ele traz a cura. Você vê que Jesus ele curou os enfermos, expulsou os demônios. Tem enfermidades que são causadas pelos próprios demônios e outras uma causa natural. Vamos supor que uma pessoa ela tem uma alimentação muito ruim. Qual que é a tendência dela? Ela vai ficar doente. Se ela se alimenta mal, a pessoa tem hábitos que causam problemas, ela vai ter problemas. Mas Jesus pode curar. Eu já vi pessoas que tinham uma vida desregrada, uma alimentação errada, hábitos errados, e em virtude disso houve a doença. Mas Jesus curou a pessoa dessa doença. Mesmo a pessoa tendo hábitos errados, mas a pessoa entendeu que ela agiu de forma errada, ela se arrependeu, e aí o Senhor manifestou o poder e curou a pessoa. Então, irmãos, seja de causa natural ou de causa espiritual, as enfermidades, todas elas, o Senhor Jesus tem poder para curar. Ele tem poder. Então, vamos voltar aqui. Mas por quê? Olha só. Vamos ler de novo 16 para a gente entrar no 17 aqui, para a gente entender. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, Jesus, ele levou sobre ele as dores, as doenças, as enfermidades, né? Como está escrito lá no livro do profeta Isaías. Só que quando Jesus levou as enfermidades, sabe aonde? Na cruz. Lá no Calvário, ele se entregou por nós, para que nós fôssemos sarados. Porque Adão pecou, e através do pecado entrou a morte, a enfermidade, os demônios, toda a consequência da transgressão. Mas Jesus nos perdoa dos nossos pecados, na sua cruz, no seu sacrifício, no seu derramamento de sangue, e pelas suas feridas nós somos sarados, somos curados, pelas suas pisaduras. Então, a cura está no Calvário. Mas Jesus, quando curou esses enfermos, no início do ministério dele, ele estava na cruz? Não. Ele, anos mais para frente, porque aqui é o início do ministério dele, é o ministério de Jesus, 3 anos e meio. No final do ministério dele, ele foi crucificado. Aqui é o início do ministério dele, e ele está curando os enfermos, expulsando os demônios, para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Por quê, irmãos? Porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Cristo iria para a cruz, era uma certeza. Ele veio para isso. Ele chegou a suar sangue, mas ele foi para a cruz. Ele cumpriu a ordem do Pai. Então, na fé do sacrifício que ainda iria acontecer no mundo físico, mas no mundo espiritual já tinha acontecido, porque o cordeiro está imolado antes mesmo da fundação do mundo. No mundo espiritual, o sacrifício de Jesus já era uma realidade. Mas no mundo físico ele realmente ocorreu. Jesus foi ao Calvário para cumprir aquilo que estava estabelecido na eternidade já, que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, aqui Jesus estava curando na fé do sacrifício que ainda ele iria realizar no mundo físico, porque ele realmente foi crucificado fora dos portões da cidade de Jerusalém. Então, olha só que interessante. Uma vez eu fiz uma conjectura que é uma coisa muito interessante. É claro que isso jamais iria acontecer, tá, irmãos? Uma vez eu fiz
essa conjectura. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, todas as pessoas que ele tinha curado no ministério dele voltariam a ficar doentes. Todos os endemoniados voltariam a ficar endemoniados. Olha essa coisa interessante, mas claro que não iria acontecer, né? Jesus foi até o final, ele obedeceu, e todo demônio que sai agora, ele sai porque eu sou um grande personagem, ou qualquer outro pastor? Não, ele sai no nome de Jesus. Mas por que ele sai no nome de Jesus? Porque Jesus lá na cruz venceu Satanás e todos os demônios. Porque Jesus lá na cruz venceu a enfermidade. Por que a enfermidade, seja ela de causa espiritual ou natural, ela tem que sair? A pessoa tem, ela vem até Jesus com fé e ela recebe. Porque Jesus venceu tudo na cruz para cumprir a palavra de Deus. E estava lá no livro do profeta Isaías. E já estava na eternidade essa palavra. Antes mesmo também do profeta Isaías escrevê-la, ela já estava na eternidade. Essa palavra já é uma realidade eterna, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, já era uma determinação do Pai, e Jesus obedeceu e cumpriu a palavra do Pai, e Ele não vai cumprir na sua vida. Você veio aqui buscar a cura de alguém, você está fazendo como aquelas pessoas, trazendo alguém até Cristo, mesmo que seja através da oração, você vai receber. Você está pedindo por você, a palavra sempre vai se cumprir. Jesus, ele ordenava pela sua palavra e os demônios saíam, as enfermidades também saíam. Então, vamos crer nessa palavra, Deus. Eu não sei o que você está precisando, mas Jesus já pagou o preço para você receber. Você tem que somente ficar firme, crendo nessa palavra. Ah, mas para mim já é tarde. Não é tarde não. Chegar da tarde trouxeram. Talvez seja tarde, na visão humana, mas não para Deus. Amém? Vamos orar com fé. Você vai interceder por alguém? Interceda com fé. E Jesus vai trazer a cura para essa pessoa. Jesus vai trazer a liberdade, a libertação para essa pessoa. Amém? Fique de pé que nós vamos orar. Guarda essa palavra no teu coração. Presente pessoas que você sabe que estão perturbadas ou até possessas por demônios. Apresenta nessa oração. Ou pessoas que você sabe que estão doentes. Vamos orar, irmãos. Vamos confiar. Pai, a tua palavra é a verdade. O teu sacrifício, Jesus, nos garante a vitória. O teu sacrifício nos garante a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as trevas, a vitória sobre as doenças, sobre as enfermidades, as misérias, as mazelas. Não tem demônio que possa resistir à obra de Cristo. A obra de Cristo é perfeita. É tão perfeita que não tem como o inimigo prevalecer. Não tem como. Basta uma coisa: fé. Acredite naquilo que Jesus fez por você. Terceira, Deus vai visitar essas pessoas. Deus vai visitar a nossa vida agora. Louvemos o Senhor. Adore o Senhor.
cativos e oprimidos livres estão. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Erga suas mãos, diga assim: eu sei que o Senhor está aqui, e o Senhor está confirmando a tua palavra. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Rei da Glória. Aleluia! Deus, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Toma posse da cura, toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Pode se aceitar, vocês que estão na igreja, vocês que estão acompanhando pela internet. Toma posse dessa palavra, hein? O Senhor Jesus continua curando. Ele deu a vitória para nós, lá no Calvário. Então toma posse dessa palavra. Os irmãos agora na internet, nós vamos estar dando encerramento. E na igreja a gente ficar um pouquinho mais, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra, pela bênção, pelos milagres, Pai. Eu creio que grandes coisas o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Tua presença é real no nosso meio. Graças nós te damos, Senhor. Coloque na mão agora para receber da bênção e repita comigo: que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. E você que crê, diga amém. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.